palestra, né, ô Estípulo? Do nosso Abel, o nosso motociclista. Tá devagar, a palestra tá devagar. O que ele não faz bem? Bom marido deve ser, bom pai, anda bem de bicicleta, de moto, bom técnico, campeão de tudo. Visitou bairros periféricos lá em Santo André antes de viajar para Portugal. Em Santo André? Ele foi proclamado, agora não me recordo, o embaixador das bibliotecas públicas de São Paulo. Ele doou alguns livros e tudo mais. Ô Pipo, o Palmeiras, ele tá de olho no mercado aí em contratação de jogadores. Alguns nomes estão sendo sugeridos. O último nome sugerido foi de Caio Jorge. Caio Jorge, que era formado no Santos, que tá no Frosinone da Itália. Quê? Ele voltou a fazer um gol, André Galvão, depois de 2 anos e meio. Ele tava com várias contusões. Foi o nome que foi oferecido, mas que as negociações, pelo que eu sei... 2 anos e meio sem fazer gol? Ele ficou muito tempo fora. Voltou a fazer um gol depois de 2 anos e meio. E tá emprestado pela Juventus ao Frosinone. E foi oferecido ao Palmeiras, mas a diretoria não olhou com bons olhos, não. Tá realmente bastante difícil, cara, assim, pensar em alguns nomes, né? O Palmeiras ainda deve destinar alguns jogadores. Jorge deve ir pro Santos mesmo. Algum dos garotos, talvez o Garcia seja emprestado, que não teve tantas oportunidades na lateral direita. Então... Tá esperando aí, né? O Palmeiras, por enquanto, tá naquela maré mansa de contratações. Apenas o Aníbal Moreno, né? Então fica com, basicamente, o elenco de 2023, né? Com mais umas 2 peças que devem chegar, trabalhando aí para poder ter uma temporada interessante. A única questão que eu acho uma discussão boa no Palmeiras é que, assim, durante esse ano todo a gente fez várias críticas em questão de elenco. E talvez internamente o Palmeiras esteja analisando os próprios jogadores que são crias da academia como atletas que deixaram de ser apenas as promessas para se tornarem de fato jogadores para entrarem nos jogos. Não estou dizendo se está certo ou errado, tá? Mas assim, hoje, Naves, Fabinho, Vanderlan, Luiz Guilherme... são jogadores que você considera já de uma segunda unidade, jogadores que podem entrar a qualquer momento. Então talvez esse pensamento, até o próprio Lopes eu encaixo. Né? Só que isso vai de encontro àquilo que foi falado ao longo da temporada, sobre a falta de opção. Você acha que esses jogadores melhoraram a ponto de eles virarem opção para o ano que vem? Então, alguns jogaram mais, outros menos. Eu acho que, por exemplo, o Fabinho termina a temporada jogando mais. Sim. O John passou a jogar mais, depois jogou menos. Jogou menos, exato. Entendeu? O Vanderlan jogou menos. O Naves, sempre que precisou, foi bem. Exato. Então, assim, eu acho que eles ainda oscilam, mas, de novo, vai de encontro àquilo que foi falado ao longo da temporada. Falta de opções. Jogadores mais experientes que podem mudar determinados cenários. Esses atletas... Eles estão ficando mais experientes, né? Eles são campeões da Copinha em 2022. Então eles já têm aí, vão pro 3º ano de time profissional. Se não der mais, se não vingar, aí já tem que começar a pensar em, por exemplo, o Garcia eu acho que não vingou. O Garcia não vingou. Então eu já acho que poderia, de repente, pensar num outro nome. Então, olha, assim... eu acho que nenhuma tentativa, nenhuma situação é definida sem a aprovação do treinador. E eu acho que o Abel agora precisa de jogadores mais cascudos, mais experientes, que possam causar um impacto no time principal imediatamente. O que é causar impacto? Era Bruno Henrique? Exato, um jogador desse tamanho, um jogador que chega pra jogar. Caio Jorge, certo? opção Eu acho que às vezes a galera ficou um pouquinho refém daquilo que o Abel consegue achar soluções, eu digo. Soluções que ele consegue achar no próprio grupo. Então, assim, ó, é de acordo com o resultado. A análise sempre é pautada pelo resultado. Então, vamos lá. Palmeiras ganha o Campeonato Paulista e ganha a Supercopa, certo? Não precisa de nada. Aí, o Palmeiras cai de produção e é eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. Porque olhou pro banco e não veio a resposta. Porque a resposta não vinha do banco. Porque o Zé Rafael chega baleado, o Rony chega baleado, aí o banco não resolve o problema. Opa, faltou contratação, certo? Aí o Palmeiras
avança na Libertadores, mas cai pro Boca. Opa, por quê? Porque teve que lidar com a molecada, não tem jogador experiente pra botar em campo, pra resolver o problema, pra mudar cenários e tudo mais. Aí o Palmeiras vai lá e bate campeão brasileiro. Agora o discurso muda. Não, temos que dar mais oportunidades para os mais jovens, eles já amadureceram, aquela Mas coisa você sabe toda. que, de uma Eu coisa- acho que a avaliação é pautada pelo resultado. Precisa ou não precisa Mas deixa eu de te um falar uma banco de coisa. reservas mais fortes? Você sabe que eu acho, isso é uma percepção minha, tá? Não é informação, até porque é uma questão que isso não é informação. Eu acho, muitas vezes, que o Abel, ele tem uma unidade tão forte com esse elenco que não sei se medo é a palavra, de chegarem 2, 3 jogadores acima que vão destruir isso, entende? Mas Perder a você unidade de grupo. Mas você acha que ele não divide isso com os atletas? Como assim que ele divide? Eu acho que algumas coisas são divididas. Ele tem ali, ó, por exemplo, uma patota ali. O Everton, São os que ele pediu para não sair. Gomes, Murilo, Rocha, Piquerez. Mike, Piquerez, Zé e Veiga. E Exato. Rony. Vou incluir o Rony nessa, tá? Galera, é o seguinte, ó. Nós estamos pensando em trazer o Bruno Henrique. Alguém tem alguma referência a respeito desse jogador? É O que isso. vocês acham? Eu acho que Eu pode acho rolar. que isso é dividido com os caras. Mas tudo bem, por mais que você indique alguém que, eu acho que ele é bom, eu conheço de bom tal, mas pode chegar e não ornar com outros jogadores, pode ter algum outro tipo de situação. Então, pensa-se muito na hora de contratar. O Palmeiras é um time que ele é muito mais demorado nas contratações, porque na minha opinião, eu não acho que seja só a questão da lentidão do diretor. Eu acho que passa muito pelo Abel e esse, entre aspas, receio de perder o principal, que é a unidade de grupo. Se tá certo ou não tô entrando no mérito. Eu acho que o Palmeiras precisa de reforços, pelo menos mais 2 nomes fortes pra poder entrar numa rotação aí. João Bispo. Lele, pela rapidez e eficiência dessa diretoria, pelo que estou vendo, o nosso Abel vai cair fora no meio do ano, não vai aguentar. Não, eu não acho. Eu acho que ele faz parte desse processo. O Abel ele não pode ser isento dessa questão das contratações porque passa por ele, pelo crivo dele. Se há uma demora, também tem muitos nomes que ele pode ter brecado. Agora, o que eu acho que o Palmeiras tem uma dificuldade é... Sabia-se que o Danilo sairia... O Palmeiras prometeu o Danilo, em julho. Você sai no final do ano. E saiu e não foi contratado outra peça. Todo mundo sabe que o Endrick vai embora no meio do ano. E vão deixar pra contratar depois que ele sair? Feiro Verdão segue aí a procura de atacantes no mercado, especialmente mercado europeu, para ver se vai conseguir contratar algum jogador para a temporada. Espera-se que pelo menos mais 2 nomes cheguem para o técnico Abel Ferreira. Os nomes do Cauli seguem e também do Caio Alexandre seguem na pauta do clube. As dificuldades das negociações, elas são reais e por isso, né, aquela, entre aspas, lentidão, né, o Palmeiras não vê muita pressa na busca por esses jogadores. Caio Jorge, atacante formado no Santos, foi oferecido ao Palmeiras, ele está no Frosinone da Itália, voltou a jogar recentemente, marcou seu primeiro gol aí em 2 anos, né, na Itália, ficou fora, não estava numa fase boa, foi o nome oferecido, porém o Palmeiras não ficou tão animado assim com este nome e segue à procura de outros jogadores, né? Segue à procura de outras peças para o setor de ataque e também para o setor de meio campo. Mas é claro, né, que com os jogadores permanecendo, né, por enquanto apenas Jailson em fim de contrato foi embora, o Arthur, que ainda não viajou para Rússia para fechar a negociação com o Zenit, são os atletas que estão perto da saída, né? São os que já vão ter as suas saídas confirmadas para a abertura de 2 vagas e provavelmente essas 2 vagas sejam preenchidas por contratações para 2024, Tomás. Palmeiras também tá meio lento aí no mercado, até os jogadores que podem sair, André Galvão, ou um time que é bicampeão brasileiro pode se dar ao luxo de ter mais tempo para fazer as suas negociações. Essa reclamação já é constante no Palmeiras, né? O torcedor do Palmeiras pega no pé, para mim, com razão, né, da diretoria, porque o clube muitas vezes demora para contratar, também perde tempo, né, com algumas possibilidades que não se concretizam. Isso acontece com o Palmeiras também, né? E nessa temporada tá acontecendo. O Palmeiras, por exemplo, que é o Cauli, beleza, legal, um bom jogador que se destacou no Campeonato Brasileiro, o Cauli. Tá muito claro que o Bahia não quer vender o Cauli. O Palmeiras quer o jogador é bom jogador, mas o problema é que são 3 partes. Para haver uma negociação, precisa do acordo das 3 partes.
Então, nesse caso do Palmeiras, do jogador, o Cauli e do Bahia. O Bahia não quer. O Bahia não quer vender. O Bahia, veja bem, o Bahia acabou de passar por uma situação em que ele se salvou do rebaixamento na última rodada. Tem muito investimento de capital estrangeiro. A última coisa que o Bahia pode, nesse momento, passar para a torcida é a imagem de um time que vende o seu melhor jogador. Então, pode ser que o Bahia um dia negocie o Cauli? Pode ser, eu não duvido que isso aconteça. Mas não vai acontecer agora, o Bahia nem contratou ainda. Como é que vai vender o melhor jogador se nem contratou ainda, né, para a torcida? Então é um tempo perdido, é um tempo que também o Palmeiras está perdendo. Contratou o Aníbal Moreno, o volante, né, que vem para repor a saída do Danilo. Lá atrás saiu o Danilo, então já faz muito tempo, demorou um ano para o Palmeiras contratar um volante. E precisa contratar também, precisa contratar um meia, precisa contratar atacante. O Palmeiras está vendendo o Arthur pro Zenit, todo mundo tem essa informação. E aí? Já não tem o Dudu, já não vai ter mais o Arthur, precisa contratar também. Renata Saporito, pode falar com calma aí do Verdão, do coração de tanta gente. Você acha que o Palmeiras precisa contratar muito? São as tais contratações pontuais, Renatinha, mas é a grande reclamação da torcida, como disse, como fez questão de dizer o corneteiro André Galvão no início da sua dissertação palestrina. Ou você acha que 2 ou 3 nomes e pronto, estamos conversados e nem precisam ser, ou nem precisaria ser nome impactante? Então, Tomás, o Abel ele não gosta de um elenco recheado, grande, né? Ele gosta de um elenco mais enxuto. Então, eu acredito muito em contratações pontuais, né? E assim, essas contratações pontuais, elas já tinham que ter sido feitas, porque essa acho que foi a maior cobrança em cima da Leila durante toda essa gestão, né? Com as saídas do Scarpa e do Danilo. A gente fica até um pouco repetitivo em relação a isso, mas realmente, esses jogadores, né, fizeram falta. E não veio ninguém para o lugar. O Arthur foi a única contratação mais relevante, mas também não tem jogado, então um pouco adiantou. De qualquer forma, ela deve ir às compras, com certeza. Agora, sinceramente, não sei se traz alguém de peso de fora ou vai procurar alguém por aqui. Acho que o Abel também vai muito bem nessa parte. E deve ser um cara que indica também, né, Galvão? Com certeza. Indica. Ele que indicou esse Aníbal Moreno, indicou outros jogadores também. Alguns deram certo, outros não. E faz parte. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o Palmeiras contrata pelo menos 2 peças pro ano que vem.